A escuridão cobria o mar, o vento rugia e as ondas batiam contra o barco, quase virando tudo, enquanto os discípulos gritavam desesperados e Jesus, em contraste, dormia tranquilamente. Quando eles clamaram por ajuda, ele se levantou e, com uma voz firme, ordenou que o vento e as águas se aquietassem, e naquele instante, o mar se acalmou e o silêncio tomou conta, deixando os discípulos espantados, questionando quem era aquele que até o vento e o mar obedeciam. E Jesus, então, os olhou e perguntou por que estavam com tanto medo, e se ainda não tinham fé, ressaltando que ele não apenas acalma tempestades externas, mas também as tempestades internas de cada um. Os discípulos, ainda em choque, trocam olhares perplexos enquanto a calmaria se estabelece, suas expressões mudando do medo para a admiração sob o céu sereno que substitui as nuvens tempestuosas. Em um primeiro plano, vemos Jesus, seus olhos irradiando sabedoria e compaixão, enquanto ele se dirige aos discípulos com uma presença gentil, mas poderosa, personificando a paz após o caos. Os discípulos, sentados no barco agora calmo, parecem relaxar visivelmente, alguns inclinando-se sobre os lados para tocar as águas tranquilas, maravilhando-se com a transformação do caos em serenidade. Ao fundo, uma vista distante do mar sob um pôr do sol dourado reflete as águas calmas, simbolizando esperança e tranquilidade após a tempestade, enquanto o barco com Jesus e os discípulos navega em direção ao horizonte. Um grupo de discípulos se reúne, compartilhando seus pensamentos e sentimentos sobre o evento miraculoso, seus rostos repletos de admiração e curiosidade enquanto discutem o poder de Jesus. Em outra cena, Jesus está de pé na proa do barco, olhando pensativamente para o mar calmo, sua silhueta contornada pelo pôr do sol, personificando paz e força enquanto reflete sobre seus ensinamentos. Os discípulos, agora animados e envolvidos em uma discussão vibrante, gesticulam entusiasticamente enquanto recontam o momento em que Jesus acalmou a tempestade, seus rostos iluminados pelos últimos raios de luz do sol. Em uma cena serena, Jesus está sentado no barco, cercado por seus discípulos, que o escutam atentamente, enquanto ele compartilha sabedoria sobre fé e confiança, com as águas calmas refletindo o calor do pôr do sol. Um momento íntimo em que Jesus sorri, encorajando os discípulos a aprofundarem sua compreensão da fé, sua expressão repleta de calor e tranquilidade enquanto eles se reúnem ao seu redor. O barco desliza suavemente sobre o mar calmo, com os discípulos olhando para Jesus, seus rostos refletindo uma mistura de reverência e nova crença, enquanto o sol se põe atrás deles, lançando um brilho dourado. Os discípulos se inclinam mais perto de Jesus, cativados por suas palavras, com suas expressões se transformando gradualmente de dúvida para a crença, enquanto absorvem a lição de confiança e fé no que não se vê. Uma vista panorâmica do céu noturno repleto de estrelas sobre o mar calmo simboliza esperança e a vastidão da fé, enquanto o barco continua sua jornada com Jesus e os discípulos. Os discípulos compartilham risadas suaves enquanto relembram seus medos diante da tempestade, sua camaradagem fortalecida pela experiência e um senso de unidade florescendo entre eles. Jesus aponta para as estrelas acima, ilustrando uma lição sobre fé e a promessa de orientação na escuridão, com um sorriso gentil que inspira confiança em seus seguidores. Os discípulos descansam no barco, alguns reclinados e admirando o céu estrelado, enquanto outros discutem em voz baixa sua nova fé, criando uma atmosfera tranquila, repleta de esperança e reflexão. Um primeiro plano do rosto de Jesus, iluminado pela luz da lua, mostra sua expressão serena e sábia, enquanto ele contempla silenciosamente a jornada à frente, personificando a essência da calma em meio à incerteza. Os discípulos se reúnem em torno de Jesus, seus corpos relaxados e confortáveis, enquanto ele compartilha histórias de fé de seu passado, com expressões animadas de curiosidade e admiração por suas experiências. Uma linda aurora se rompe no horizonte, lançando suaves tons de laranja e rosa pelo céu,
enquanto o barco navega pacificamente, simbolizando um novo começo repleto de promessas e esperança.